Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao bate-papo sobre a iniciação científica. Eu quero primeiro agradecer as presenças dos professores, orientadores que se dispuseram a reservar esse horário e participar desse bate-papo diretamente com vocês, nossos alunos. Quero agradecer também aos funcionários da faculdade que viabilizaram a realização deste evento, especialmente a Camila, da Comunicação Social, a nossa mestre de cerimônias hoje, o Lindy, que está no apoio operacional técnico. Quero cumprimentar todos os professores, na pessoa da professora Ana Paula da Fonseca, nossa coordenadora do curso de graduação. Também nós temos a presença da nossa coordenadora do curso de pós-graduação, professora Thaís Novaes Cavalcante, e meus cumprimentos a vocês, muito obrigado, e eu vou direto ao ponto. O nosso encontro tem o objetivo de transmitir a vocês, estudantes, por que cursar uma iniciação científica, qual a sua importância, qual a importância do projeto temático de pesquisa de cada professor. Então, os professores apresentarão de forma bem objetiva, sucinta, o que cada um tratará da pesquisa durante a iniciação científica. Eu quero primeiro falar com vocês sobre a importância, então, dos projetos temáticos de pesquisa e também dos grupos de pesquisa. Nós temos dois grupos de pesquisa. Um que envolve o mercado e as relações de trabalho, e outro que envolve a proteção dos seres humanos, especialmente os vulneráveis. Essa divisão temática ampla tem o propósito de agrupar o maior número de professores em torno de um objetivo comum. E esses professores passaram a apresentar projetos temáticos. Mas o que são, então, os projetos temáticos? Essa pergunta deveria ser feita aos professores da seguinte forma: o que você, professor, professora, planejou para daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 ou até 30 anos? Ou seja, qual é o seu projeto de vida? O projeto de vida de cada professor é exteriorizado nesse projeto de pesquisa. Então, para que fique de forma bem clara, objetiva e simples, é isso que nós estamos apresentando para vocês. O que eu, professor Roberto, pretendo viver daqui para frente no mundo acadêmico. É isso. Então, eu não vou estender demais, era esse o objetivo da abertura. Agora nós temos uma composição dos professores por ordem alfabética. A comunicação social compartilhou comigo a lista, e eu passo a palavra, então, à professora Ana Paula da Fonseca Rodrigues, para que apresente o seu projeto de pesquisa, e assim sucessivamente nós chamaremos os demais professores. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, muito obrigado pela participação dos nossos alunos que estão interessados na pesquisa. Se quiserem complementar o que eu falei até em relação à importância da pesquisa para a nossa instituição, resolvi não estender demais para que todos pudessem falar dos respectivos projetos, mas isso é importante também. Então, muito obrigado, professora Ana Paula, com a palavra. Agradeço ao professor Roberto Arcanjo por me ceder a palavra em primeiro lugar. Saúdo todos os colegas em nome do professor Roberto. Então, a gente tem aqui com a gente a professora Débora, Erotilde, Pablo, Renata, Thaís, Rui, Sérgio Iglesias e Denise, são os que eu consegui ver. De qualquer forma, né, o meu recado vai ser rápido. Eu creio que a pesquisa seja preponderante para o desenvolvimento acadêmico. Eu acrescentaria que a pesquisa, ela acaba por trazer novas ideias e o pensamento crítico na esfera do direito, e é daí que surge eventualmente a transformação, eventualmente, do que a gente pretende, né, para o nosso futuro, como bem disse o professor Roberto. A minha linha de pesquisa, na verdade, eu abri 2 frentes, para que pudesse abranger a maior, enfim,
quantidade de temas possível. Se vocês observarem, quase todos os professores priorizaram a identificação de temas abrangentes, o que permite que cada um de vocês tenha uma liberdade de escolha muito grande. Dificilmente vocês não vão encontrar aí uma linha de pesquisa que se adeque à curiosidade, à necessidade aí de cada um de vocês. Então, eu acho que é interessante que vocês observem isso, né? No meu caso, as duas linhas de pesquisa, uma vai mais para o lado do direito material, que envolve, né, direito, ética e cibernética, sob o ponto de vista de pornografia infanto-juvenil. Esse é um tema que eu venho desenvolvendo a pesquisa há algum tempo, já na minha época de mestrado. A minha tese, a minha dissertação de mestrado envolveu aí a análise do estudo da pornografia infanto-juvenil, à época com uma redação diferente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje a redação ela já é mais atual, e, na verdade, quando a gente fala, né, em pornografia infanto-juvenil, a gente tem que também levar em consideração a tipificação dos crimes, que nem sempre acompanha o desenvolvimento na seara do âmbito virtual. Então, a gente tem algumas novidades nesse sentido. Por exemplo, só para aguçar aí a curiosidade de vocês em relação à pesquisa. Há instrumentos, por exemplo, de investigação que são novos e que se relacionam à pornografia infanto-juvenil. Por exemplo, infiltração virtual de agentes. É um tema extremamente recente, novo, e que estaria, por exemplo, dentro dessa seara. Ou a própria tipificação legal, ela é suficiente, não é? A gente consegue envolver a punição adequada, levando em consideração a tipificação legal? Enfim, são aspectos que já chamam atenção por si, de cara aí nessa primeira linha de pesquisa que envolve aí a pornografia infanto-juvenil. Não só no que concerne aí a tipificação, mas até o próprio termo, né, que é um termo que não é um termo legal. Até que ponto há necessidade de ser um termo legal ou não? Vejam que, quando a gente fala em pesquisa, a gente tem questionamentos, que a gente, com base nesses questionamentos, a gente vai buscar as respostas oriundas aí desses questionamentos. Então, é isso também que vocês têm que ter como ponto de partida. Qual é a grande linha que a gente vai seguir? Quais são as perguntas que a gente tem em relação a esse tema? Onde eu vou buscar essas respostas? De que maneira eu vou organizar essas respostas? Isso vai redundar no artigo científico de vocês, que muito pode contribuir para o desenvolvimento acadêmico, não só individual, mas da coletividade. Eu acho que uma forma, e o professor Roberto pode voltar aí nesse assunto, se ele entender necessário, de a gente contribuir com o desenvolvimento jurídico sem dúvida nenhuma, por meio da pesquisa, né? E tem, enfim, não vou me alongar muito, uma segunda linha de pesquisa que envolve a persecução penal. Esse tema, ele é bem mais abrangente. E os questionamentos que podem surgir a partir daí são: a gente tem instrumentos de persecução penal que são suficientes? O nosso Código, por exemplo, de processo penal é de 1940, com alterações sucessivas no decorrer do tempo? Sim, mas há instrumentos de investigação que não têm previsão legal explícita no Código de processo penal. Por exemplo, cooperação jurídica internacional. Não tem previsão no Código, mas tem em tratados internacionais. Ou também, no próprio novo Código de Processo Civil, há uma referência, né, à cooperação jurídica internacional. De que maneira isso pode ser trazido para o âmbito processual penal? A macrocriminalidade, por exemplo. A persecução penal que a gente tem é suficiente para a investigação de macrocriminalidade? O que se entende por macrocriminalidade? Organizações criminosas, fatos típicos praticados por organizações criminosas, enfim, olha a gama de assuntos que a gente pode extrair só de duas linhas de pesquisa. E há uma infinidade de outros assuntos que podem ser aí abordados em decorrência desses temas centrais. Mas, enfim, queria aguçar a curiosidade de vocês, queria me colocar à disposição. Eu entendo que, não tenho dúvida de que o professor Roberto está exercendo aí um trabalho muito importante no âmbito acadêmico, desenvolvendo a pesquisa. Ele é o nosso coordenador de pesquisa e eu agradeço a oportunidade de falar em relação aí às minhas linhas. Obrigada, Roberto. Agradeço a professora Ana Paula e passo imediatamente a palavra à professora Débora Vanessa Caos Brandão.
Oi, boa noite a todos os amigos aqui presentes. Quero também cumprimentar todos os nossos alunos. Eu vou trabalhar, se alguém quiser trabalhar comigo, vulnerabilidade e direitos humanos, né? Então, eu vou cuidar com os meus alunos a respeito de tudo aquilo que envolve direitos humanos e direito privado. Especialmente nesse ano, quero conversar um pouquinho sobre migração, refugiados, os impactos da presença de refugiados no ABC, DEMR, toda a nossa grande aqui, nosso grande ABC, para mapeamento do que tem acontecido e a partir daí nós propormos políticas públicas. Então, dentro das muitas coisas que nós podemos fazer, um dos focos, uma das possibilidades de pesquisa é essa. Outro aspecto que eu quero trabalhar, se alguém tiver vontade, interesse, é a questão das pessoas com Alzheimer, né? Como é que fica a teoria da capacidade diante da pessoa com Alzheimer, em virtude do Estatuto da Pessoa com Deficiência da Convenção de Nova York. Quero também trabalhar a questão das pessoas que estão dentro do espectro, né? Que é o pessoal que tem o transtorno de espectro autista, e fazendo isso tudo link com os direitos humanos e o direito civil, né? As questões relacionadas à prescrição, as questões relacionadas à aquisição de propriedade, o direito de família. Então, para propor o quê? Para propor políticas públicas, legislação de desenvolvimento de legislação específica para toda essa parcela da população que é absolutamente vulnerável e pouco vista pelo nosso legislador. Se quiserem falar também sobre violência doméstica no âmbito do direito privado também, ou seja, tudo aquilo que diz respeito à pessoa humana, à sua família, os seus bens, direitos humanos. Então, se você quiser pesquisar, vou ter o maior prazer de estar contigo, mas para isso, precisa ter vontade, porque não basta querer, precisa ter vontade, precisa querer fazer pesquisa, precisa querer ir atrás, precisa saber escrever bem, porque eu não posso ser revisora de língua portuguesa, então eu já estou dando toda a fita, porque a galera quer às vezes, mas depois coloca o maior BO para a gente, sabe? Não é para o professor escrever o artigo, não é para o professor fazer a pesquisa. Você vai fazer a pesquisa, você vai se desenvolver, você vai adiante, você vai e vai brilhar. Na nossa última iniciação científica, a gente teve uma aluna, do trabalho dela, já saiu um livro, ela está publicando agora, o pessoal já deve estar vendo aí no Facebook para cima e para baixo, ela publicou o trabalho dela na iniciação científica, a Emanuele, outra, ganhou prêmio de iniciação científica, mas, moçada, eu estou super afim, mas você também tem que querer. Beijo, obrigada, professor. Professora Débora, muito obrigado, e chamou a atenção dos nossos alunos em relação à dedicação que a iniciação científica exige, uma vez que o estudante executará parte do projeto de pesquisa do professor. Então, é um compromisso muito sério, é um compromisso tão sério que pode levar o estudante ao reconhecimento da comunidade acadêmica e também a um acréscimo em seu currículo na construção de sua história. Por isso, o estudante terá a oportunidade de ganhar autoridade em relação a determinado tema, porque estudou com profundidade, terá a oportunidade de talvez ser bem avaliado numa entrevista de ingresso no mestrado, porque a iniciação científica é um diferencial. Então, eu agradeço muito a professora Débora por ter chamado a atenção dos estudantes em relação à dedicação, uma vez que o mérito é reconhecido em decorrência da sua pesquisa, da sua investigação feita com dedicação e com uma certa profundidade. É isso. Muito obrigado, viu, professora? Agora eu passo a palavra à professora Denise Awad. Olá, boa noite a todas e todos, saudades de vocês, muito bom vê-los, né? Também um abraço aos alunos, professor Roberto, muito obrigada por essa oportunidade, a pesquisa está crescendo na faculdade, isso é maravilhoso, e você tem se dedicado muito a isso, criado alternativas e com criatividade, criado
também opções muito interessantes da gente trabalhar em conjunto. Então, o resultado disso vai ser fabuloso, muito importante para a faculdade, para os alunos, para a nossa comunidade acadêmica e para a extensão, né, que essa pesquisa vai ter de importância para a sociedade, porque a pesquisa é um potencial transformador da sociedade. E acho que é isso que encanta aqueles que procuram a pesquisa, de buscar conhecimento, de buscar se aprimorar enquanto pessoa, enquanto estudante, enquanto um crítico, né, das questões do mundo, da sociedade, e a pesquisa é um canal sério que nos dá essa perspectiva, né? A partir da pesquisa a gente consegue ter um olhar mais profundo sobre as questões da sociedade, do direito, do mundo, falar sobre o que é necessário para a proteção da pessoa humana, e como o direito ele pode ser um ferramental muito potente para que a gente possa, de fato, estar em sociedade. Então, eu sou, assim, super fã da pesquisa, também gosto da pesquisa, porque a pesquisa me faz renascer. Todas as vezes que eu estudo, eu estou renascendo, eu estou acreditando no potencial que isso pode ter para fazer o mundo melhor. E, nesse sentido, a minha linha de pesquisa, ela está focada no que eu me direcionei desde o mestrado. Eu busquei aliar o conhecimento de direito constitucional na parte dos direitos fundamentais a um olhar sobre a questão da infância e da juventude. Então, eu tenho trabalhado com a questão, né, do direito público e dos direitos fundamentais que atingem, né, a criança e o adolescente, e há muito que nós precisamos fazer nessa área, ainda mais no Brasil, né? E esse ano a gente está comemorando 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e ainda tem partes do Estatuto que são ligados principalmente ao direito público, que são muito desconhecidos da sociedade, quando a gente fala no potencial de ampliação das políticas públicas, no papel das unidades federativas, na perspectiva dessa tríade, né, que são responsáveis pela proteção integral da infância, que é a família, a comunidade, o Estado como um todo. Então, eu tenho trabalhado toda essa perspectiva dos direitos fundamentais e trabalhado também o combate à violência na área da infância e juventude, que é uma questão muito grave no Brasil, que perpassa desde a violência física, psicológica, abuso sexual, a negligência, que precisam ser repensadas, né, sobre a ética das políticas públicas, e trabalhado também o potencial interdisciplinar dessa matéria. Tenho também aprendido muito com o olhar da infância a partir da perspectiva de outras áreas, né, de conhecimento que agregam essa possibilidade de construir uma cidadania infanto-juvenil. Então, essa é a proposta, e estamos juntos todos aí para desenvolver uma pesquisa que traga um potencial para a nossa comunidade acadêmica. Obrigada, Roberto, obrigada a todos que estão aqui. Agradeço, professora Denise, pela exposição e por destacar a importância da proteção da criança e juventude. Agora eu vou passar a palavra à professora Erutilde Ribeiro dos Santos Minhar. Boa noite, professor Roberto, boa noite aos demais professores, coordenadores e aos alunos, né, que estão assistindo a gente. O meu eixo temático envolve trabalho, mercado, e eu falo especificamente sobre as reformas estruturais e os seus reflexos na ordem econômica e social da região do ABC. Eu sempre achei, desde quando fiz a dissertação de mestrado, depois a tese de doutorado, que o nosso trabalho de pesquisa, ele tem que trazer alguma vantagem para a população. Então, eu acho que analisar todas essas reformas que ocorreram, tanto a reforma trabalhista em 2017, a reforma previdenciária em 2019, a tentativa de reforma nos planos de saúde, e agora, com a pandemia, com essa crise, normalmente, os direitos sociais, né, não normalmente, na verdade, na história, os direitos sociais nasceram da crise.
E agora, com a crise, a ideia é o desmantelamento dos direitos sociais, sob o lema, né, de que os direitos sociais impedem o crescimento econômico. Quando eu fiz a tese de doutorado, eu cheguei à conclusão de que mercado e trabalho, eles têm que andar de mãos dadas. Um não vive sem o outro. Então, a minha ideia é fazer uma pesquisa para ver, primeiro, o impacto dessas reformas na nossa cidade e no ABC de forma geral, como que a gente pode contribuir para manter o mercado e, ao mesmo tempo, manter o mínimo da dignidade da pessoa humana, manter também a questão social. Usei esse tema anteriormente e já saíram trabalhos muito bons, assim como a professora Débora comentou, trabalhos que foram publicados, trabalhos que foram expostos e que trouxeram impacto para a população de São Bernardo positivamente. Então, eu espero que outros alunos da Faculdade de Direito de São Bernardo se interessem pelo tema, se interessem por impactar na nossa região uma forma de elevar o padrão social da nossa sociedade, ao mesmo tempo, sem impedir que as empresas cresçam. Ambos precisam crescer juntos, mercado e trabalho. É isso. Obrigada. Agradeço, professora Erotilde, e foi muito melhor passar a palavra a vocês, para que pudessem falar das importâncias dos projetos, uma vez que acabam também explicando aos nossos alunos a importância da própria pesquisa. Pesquisa sem relevância social não é pesquisa, é mera discussão teórica. Então, o desafio do estudante aqui, e o nosso desafio também enquanto pesquisadores, é desenvolver algo que possa contribuir para o direito e também para as pessoas. O direito pode ser um instrumento de transformação social. Então, nós podemos e devemos olhar as nossas pesquisas e direcioná-las para impactar nas vidas das pessoas, para que elas vivam melhor, para que alguns problemas sejam resolvidos. Então, é uma forma de investigação imprescindível no desenvolvimento da iniciação científica. Muito obrigado, viu, professor Erotilde? Eu que agradeço. Agora eu passo a palavra ao professor Ézio Carlos Batista. Boa noite, queridos colegas, saudades de reencontrá-los pessoalmente. Aos alunos também, muita saudade de poder estar com vocês, mas logo, logo espero que isso seja possível. Seja pela via inglesa, pela via chinesa ou pela via americana. De qualquer jeito, espero encontrar com vocês dentro em breve. Agradeço ao professor Roberto por possibilitar essa conversa e uma explicação sucinta do que cada um de nós está buscando nas áreas de pesquisa, para que nossa faculdade consiga cada vez mais ser o exponente que a gente espera que ela se torne dentro do estado de São Paulo e relevância dentro do Brasil. A minha área de pesquisa específica, como a Erotilde, está ligado a mercado e trabalho, como não poderia deixar de ser. E eu faço uma provocação aos alunos. Se eu perguntasse para vocês quanto vale a Volkswagen aqui do lado da Anchieta, ou a Scania, ou mesmo a Ford, que acabou de sair aqui do município, quanto vale? Vocês poderiam chegar a uma série de combinações de cálculo e me indicar o terreno, a área construída, a fábrica, a produção. Eu te pergunto, o que vale o Google? Ao Facebook, a Amazon? Quanto eles valem? Como é que vocês vão chegar nesse mesmo resultado para mim? Porque se vocês utilizarem os mesmos sistemas que o judiciário, a economia, a contabilidade usa, vocês vão chegar numa resposta que eles talvez não valham nada. Mas quando você olha a cotação de mercado, são as empresas que mais valem. Então existe um gap entre o que a sociedade estava acostumada a pensar, a chamada antiga economia, e a nova economia. Bom, o meu foco de estudo é justamente ver essas empresas virtuais, seja ela uma startup, seja ela uma empresa inovadora.
E como isso tem impactado no direito. São novas relações. A linha de pesquisa eu já tenho feito há 3 anos. E antes dessa pandemia, o comércio virtual era uma coisa marginal nas empresas, inclusive na nossa região aqui do Grande ABC. E agora, por uma coincidência do destino, todas as empresas que não migraram rapidamente para a forma digital, praticamente vão ser extintas em 1 ou 2 anos. Como vai conciliar o que a nossa sociedade local aqui, em São Bernardo e no ABC, vai analisar sobre isso? E quais são as soluções que a gente vai buscar para esses problemas jurídicos que vão vir dessa utilização? Então, a minha ideia é provocar vocês para que a gente pesquise os saberes tradicionais, para a gente pesquisar o que a gente está enfrentando modernamente, para a gente buscar uma resposta frente a explicar para a sociedade, a nossa comunidade local, e também para verificar como o judiciário vai se posicionar diante dessas novas tendências econômicas e jurídicas. E, por fim, gente, queria que a gente buscasse uma solução para os nossos problemas locais, tal qual o Erutildes falou, a gente precisa atingir o público local, a gente precisa fazer coisas locais. E a gente pensa, quando pensa em tecnologia, só pensa fora do Brasil, não. As ideias disruptivas, como o professor Rui utiliza lá no Lab, elas acontecem a todo momento. Pode ser uma ideia, um negócio novo que nunca tenha, ou um procedimento, um processo novo. E é isso que a gente precisa estudar. E aí, o papel do pesquisador, do aluno que se propõe a fazer pesquisa, é um papel diferente dos demais. Ter um currículo bom já não é uma garantia de sucesso no mercado. Ter um currículo bom e você saber pesquisar assuntos que ainda não têm resposta, você vai ser um aluno realmente muito diferente para o mercado. Obrigado, Roberto, obrigado aos colegas e um abraço aos queridos alunos que nos ouvem, que nos assistem, né? Muito obrigado, professor Ézio. Também chamou a atenção em relação a não só a importância da pesquisa com o propósito de enfrentar problemas que surgiram por conta de uma grave crise de saúde pública, mas também o quanto a iniciação científica, um trabalho sério, reflete na sua atividade profissional, na sua vida acadêmica, e o quanto pode torná-lo melhor para a sociedade. É isso. Eu passo a palavra agora ao professor Pablo Biondi. Boa noite a todas e todos. Eu subscrevo as palavras dos meus colegas que enaltecem a importância da iniciação científica, e com isso também reforço meus cumprimentos aos alunos e alunas que nos assistem, que se interessam por essa atividade. Isso é fundamental, até porque o ensino superior, uma faculdade, mais do que um espaço de formação profissional, ele é também isso e deve ser feito com qualidade, mas mais do que isso, o ensino superior, uma faculdade é sempre um espaço de produção de ciência. E a ciência, mais do que nunca, como temos visto, ela é um saber necessário para que nós possamos enfrentar os nossos desafios. Claro que a própria ciência deve também, em algum momento, ser pensada criticamente, mas isso não significa descambar para um certo obscurantismo, como temos hoje, né? 120 mil mortos, um número aí acreditável, em grande medida, a um certo negacionismo, a todo um menosprezo em relação ao saber científico que a nossa humanidade produziu. Então, a ciência ela tem que ser valorizada em todos os aspectos, inclusive no campo do pensamento jurídico, seja para, enfim, repensar a realidade, seja para pensar em soluções. Então, queria colocar esse ponto. E com relação ao meu tema, é um tema bastante amplo, sujeito de direito e modernidade. A ideia, basicamente, é pegar uma categoria que é bastante clássica na dogmática jurídica, que é o sujeito de direito, e pensá-la de maneira bastante interdisciplinar. Afinal de contas, o sujeito de direito, ele é uma figura que, embora seja uma categoria bastante própria da dogmática jurídica, ela está em contato permanente com a filosofia ética, com a filosofia política, e mais do que isso, é uma categoria que vai ocupar
um lugar de grande destaque na modernidade. O que vai suscitar, então, algumas reflexões importantes sobre, em primeiro lugar, por que esse direito vai aparecer, pelo menos com essa força que ele tem, na modernidade? Quais são os elementos históricos, filosóficos que estão relacionados a isso? Em segundo lugar, do período contemporâneo, como se apresenta essa modernidade agora? Será que essa modernidade ela se coloca da mesma maneira? Será que é o mesmo projeto atualizado? Ou será que nós estamos agora num outro paradigma de civilização, como de alguma forma sugerem algumas teses pós-modernas? Ou ainda, se estivermos no paradigma moderno propriamente, o que significa? É aquele mesmo projeto iluminista, tal como ele se apresenta, ou será que nós, criticamente, poderíamos encontrar algumas questões, algumas pendências, com autores mais críticos como Foucault, como Pachucanes, poderíamos pensar em algumas possibilidades. Então, a ideia é pensar, a partir do direito, algumas questões mais contemporâneas, inclusive tomando isso como um eixo que pode permitir uma reflexão sobre vários assuntos. Falar de direito na modernidade nos permite pensar, por exemplo, temas de direitos humanos, a relação entre o indivíduo e o Estado, as noções de liberdade e responsabilidade para o indivíduo moderno, inclusive com as questões contemporâneas que se colocam, como que uma sociedade tão tecnológica como a nossa, como que se coloca a liberdade e a responsabilidade nesse contexto, a legitimidade do poder e por aí vai. Então, a ideia é abrir um leque bastante amplo para dialogar com questões contemporâneas. É isso. Agradeço a exposição do professor Pablo e chamou a atenção da importância da filosofia no estudo do direito. Eu gosto sempre de falar e estabelecer o quanto ela pode contribuir na construção da problematização, mas também na construção de respostas lógicas, precisas e objetivas. E, além disso, o enfrentamento de uma modernidade impactada por inúmeras revoluções, se é que eu posso chamar assim, tudo que nós vivemos nos últimos 20 anos, especialmente agora, por conta dessa pandemia. Então, eu passo a palavra agora à professora Renata Possi Magani. Olá a todos e a todas, agradeço ao professor Roberto pela organização do evento e pela coordenação da iniciação científica, queridos colegas aqui presentes, muitos, na noite de hoje, revê-los ainda aqui à distância, dá um carinho gostoso na alma. Então, estendo aí também os meus agradecimentos a todos vocês que estão expondo a pesquisa, a linha de vocês, e aproveito também para saudar os nossos alunos, os nossos interessados em oferecerem os seus projetos de pesquisa. Se você está aqui, provavelmente porque você é um daqueles que foi picado, pelo que eu falo, pelo bichinho da curiosidade, ou pelo inconformismo, porque a pesquisa, ela parte, sim, por algo que te, de alguma forma, inquieta. E essa inquietação é o que faz com que vocês queiram pesquisar algo, definem uma problemática, um objeto de pesquisa. Então, se você está aqui nos ouvindo, seja muito bem-vindo a integrar o time de pesquisadores da Faculdade de São Bernardo do Campo. Será uma honra tê-los aqui conosco, seja em qual linha for, com qual orientador for. É importante também vocês saberem que a pesquisa é um projeto, normalmente um projeto de vida acadêmica e intelectual. A iniciação científica, normalmente, é o primeiro passo que se dá em direção a esse caminho. Muitos dos professores aqui falaram que esses projetos, as linhas de pesquisas oferecidas no nosso programa da faculdade, eles não são pensados, tirados da cartola sem nenhuma justificativa, Normalmente eles acompanham a vida de pesquisa desses professores. Muitos aqui fizeram essa referência, eu estudei no mestrado, no doutorado, Então, o projeto de pesquisa é um projeto acadêmico que provavelmente não vai ser concluído na iniciação científica. É uma pergunta que você tenta responder e que pode ser sempre ampliada em outras esferas dentro da academia. Nessa perspectiva, a minha vivência acadêmica e o meu projeto de pesquisa, ele tem exatamente essa dimensão. O tema do meu projeto, da minha linha, a discricionariedade judicial na aplicação do direito, limites e possibilidades, tem absoluta aderência com aquilo que eu pesquiso no meu doutorado, na PUC, tem absolutamente tudo a ver com o grupo de pesquisa, o grupo de estudos que muitos alunos já fizeram conosco, e a ideia é que a gente vá discutir a aplicação do direito, A gente, normalmente, na faculdade, acaba se deparando com questões difíceis ou com casos difíceis,
em que a gente se depara com essa dificuldade de saber qual foi a resposta certa, né, ou há uma resposta certa diante de um caso conflituoso, que envolve conflito entre dois princípios ou dois direitos fundamentais, mais do que isso, que envolvem escolhas morais no judiciário. Então, normalmente, perguntas como: o judiciário ele pode, pelo STF, por exemplo, criar um tipo penal novo, que foi o que aconteceu quando houve a criminalização da homofobia. A gente pode ter a discussão de pautas morais que são próprias da esfera democrática no judiciário, por exemplo, se haverá uma abertura possibilitando novos casos de aborto. A questão da anencefalia, ela é uma aplicação analógica daquilo que tinha no Código Penal, ou ela é o Poder Judiciário legislando? O Judiciário, quando usa da discricionalidade judicial para aplicar, por exemplo, um artigo do Código Penal, como o artigo 28 da Lei de Drogas, em que ele vai definir se ali o porte significa usuário ou traficante. Essa escolha, ela é discricionária, a lei lhe dá essa permissão desse enquadramento, mas em que termos o juiz pode fazer essa escolha? Ele tem ampla discricionariedade? Então, todas essas questões, que eu estou partindo aqui de casos práticos e bastante emblemáticos, mas eles partem de discussões que elas são absolutamente do campo da teoria e da filosofia do direito. O professor Roberto acabou de ressaltar a importância da gente conhecer isso. Então, a nossa perspectiva, é claro que é sempre limitar o objeto, mas é propiciar ao aluno que conheça todas as linhas de pensamento que ofereceram respostas a essa pergunta. O juiz pode julgar conforme a sua consciência, ele julga conforme os seus valores morais, ou ele está vinculado a algo, a lei, mas a lei que é vertida em linguagem e que por si só, muitas vezes indeterminada, ela consegue dar ao juiz uma única resposta, uma única direção? Na maior parte dos casos, sim, é o que a gente chama de casos fáceis, easy cases, mas em grande parte, naqueles que se tornam difíceis de serem julgados, envolvem hard cases, como a teoria, como o positivismo kelseniano, hartiano, que foi um positivismo do século XX, trataram a discricionariedade judicial. Muito diferente do que às vezes a gente pensa, foram autores que tiraram do campo da ciência do direito a aplicação, por entender que era um fenômeno que não poderia ser compreendido de forma universal. Então, para positivistas como Kelsen e Hart, a discricionariedade judicial é um fenômeno político, que não pode ser estudado à luz da ciência do direito. Então, para eles, o limite seria, por exemplo, a definição semântica de todas as interpretações possíveis da linguagem da norma, e que a aplicação, no caso concreto, da melhor interpretação é algo que é política jurídica e não ciência. A partir desses autores, a gente tem uma gama de discussões de autores tidos aqui como pós-positivistas, que vão oferecer as suas respostas, Dworkin, Alexis. Nós temos uma gama de autores da teoria crítica que vão falar o direito não pode ser concebido de uma forma autônoma, ele está vinculado com a política, porque é uma relação e instrumento de poder. Quem aqui participou da palestra da Aline Andrade, na Semana Júri, ela falou da teoria crítica racial. Então, veja, é um campo fértil para a gente estudar a aplicação do direito. Então, aqui é um tema que parece somente filosófico ou teórico, mas eu comecei inversamente, trazendo os casos emblemáticos, que trazem alguma dificuldade de compreensão, para a gente ver a necessidade de retornar à teoria e à filosofia para buscar as respostas para essas questões. Então, esse é o convite, essa é a linha, ela é bastante ampla, cabe bastante coisa. Então, aí, se você se interessou, fica o convite para participar da nossa linha de pesquisa e, sobretudo, do nosso programa. Agradeço a todos. Obrigada, professor. Agradeço, professora Renata. Enfrenta um problema relevante em relação aos reflexos da política no direito, ou do direito na política, ou se o direito se confunde com a política. No Brasil, isso não é muito claro, e talvez seja um dos problemas a serem enfrentados e resolvidos para que as coisas sejam colocadas nos devidos lugares. Então, há uma interferência permanente da política no direito, e o direito muitas vezes tenta moldar a política, mas são institutos completamente diferentes. Vamos lá. Passo a palavra agora ao professor Rui Coppola Júnior. Muito boa noite a todos os colegas aqui presentes, alguns que não encontro há muito tempo, nem remotamente, né? Outros que semana passada, eu acho que eu deveria até sair de cena, aquela coisa de descansar um pouco a imagem, né? Eu vi muito semana passada, especialmente a Ana, o Lindy, então eu nem se fala, coitada. Acho que
sofreu bastante. E uma satisfação enorme, hein, Ézio? Aquelas coisas que o home office, na verdade, você disse, ocasionam, na verdade, proporcionam, né? Aquelas coisas que enriquecem os encontros e aquecem os nossos corações, né? A gente fica sempre, não pode, mas quando aparece, vai lá, dá um beijinho, é a melhor coisa que tem, né? Bom, eu não tenho todo esse traquejo que os meus colegas têm para falar de suas linhas de pesquisa. Eu vou simplificar aqui, professor Roberto, dizer que, na verdade, meu objetivo é estudar os reflexos, basicamente, os reflexos do Big Data sobre a privacidade, né? Se nós ainda teríamos a privacidade, ou se nós, na verdade, estaríamos refundando o conceito de privacidade. Eu não preciso nem destacar a importância do Big Data. Para quem não sabe, a nossa sociedade hoje ela é uma sociedade da informação. Toda normatização relacionada a essa sociedade de informação hoje, ela serve quase que como instrumento de pacificação social. Nós precisamos dessa legislação para regular esses direitos, e ao mesmo tempo nós temos um problema social considerável, não só de acesso, não só de restrições, mas também cultural relacionado à juventude. Aí eu queria achar alguém que enfrentasse o desafio de falar sobre isso, que é como você concilia estas novas normas protetivas ou pretensamente protetivas de dados e uma síndrome que tem sido estudada pela psicologia chamada de Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo algo, que é algo muito próprio da juventude. Então, as pessoas elas não leem, as pessoas elas não analisam, as pessoas elas não pensam, elas pura e simplesmente vão lá e fazem, elas usam porque todo mundo está usando. Então, se ela não o fizer, ela sente o receio de que vai ficar de fora, de alguma maneira, daquilo que está acontecendo no mundo. Então, eu acho que essa síndrome, que não é algo do direito, vai interferir daqui para frente muito no direito, em especial nessas normas que visam aí tutelar essa proteção, esse direito à proteção de dados, que inclusive tem sido reclamado aí como um novo direito fundamental. É basicamente isso, né? Então, nem vou me estender. Eu espero que a gente tenha aí alguns interessados em trabalhar com a gente. Muito obrigado. O senhor sabe, eu vou me desculpar, eu preciso sair, o Roberto sabe, eu pedi desculpa já antes, eu tenho aula de programação daqui 15 minutos. E eu preciso jantar. A aula de programação vai até tarde. Professor Rui, agradeço a exposição e a disposição em participar, mesmo com esse compromisso em cima do horário. E eu passo a palavra ao professor Sérgio Iglesias de Souza. Boa noite a todos. Cumprimento os professores, professor Roberto, professora Ana Paula, os alunos queridos, e todos queridos aqui nessa telepresença de reunião a respeito da iniciação científica, parabenizando todos os colegas, cada um com a sua abordagem, o seu ponto do seu projeto, importantíssimo para uma iniciação científica, excelente para os alunos, bom para a instituição e melhor ainda para a nossa sociedade. O meu tema proposto no meu projeto, eu falarei brevemente, é sobre direitos humanos e sociedade da informação, até porque esse tema é um tema que eu sou também entusiasta, assim como mencionou a professora Ana Paula, peço licença até para mencionar também que foi meu estudo de doutorado em 2007 na PUC de São Paulo, sobre sociedade da informação, a respeito dos contratos eletrônicos, na época que eu abordei, inclusive tratando sobre a importância até, de certo modo, aqui, assim como os outros colegas mencionaram, a questão da economia, como envolver a questão da responsabilidade civil de sites, startups, que já se delineava naquele tempo. Então, o tema, sociedade da informação, envolvendo princípios, garantias, direitos e deveres no direito digital e também a questão justamente da nossa vulnerabilidade frente a essas novas tecnologias, são essenciais para que nós possamos buscar, dentro da ciência, mas também com uma visão prática, isto é, analisando até mesmo a posição jurisprudencial dos tribunais,
o como eles têm enfrentado essa temática, né, é de suma importância para nós sabermos por onde passamos, onde estamos, em qual estágio estamos e para onde vamos. Então, o estudo, né, dentro dessa abordagem, que é bem aberta, vai envolver a infoera, as questões da aplicabilidade e efeitos também da hermenêutica, das antinomias, as possíveis soluções de conflitos desses direitos, a manipulação, o uso também de dados dos negócios jurídicos e, essencialmente, uma abordagem desses dados, não só com a legislação hoje aí em questão, a lei do Marco Civil da Internet, a lei geral, e mesmo na Europa, e essencialmente numa visão hermenêutica à luz do nosso direito civil, tangenciando com as questões dos direitos da personalidade. Né? E essa responsabilidade, seja contratual, extracontratual no mundo digital, é essencial para que nós possamos justamente buscar aí soluções que envolvam as relações jurídicas. Então, compreender essa nova realidade social, os conflitos de direitos envolvidos, com propostas efetivas de soluções, né, numa análise conjunta, como eu disse, né, e é claro, não se olvidando, aí, obviamente, da ciência jurídica, afinal é uma iniciação científica, tem que trazer, sim, a teoria à prática, né, e isso é um desafio, evidentemente, àquele aluno, aluna, que deseja, né, enfrentar essa temática. Como bem disse até a professora Débora, é essencial que o aluno tenha vontade, né, desejo de pesquisar, né, saber que não é um trabalho de coautoria com o professor, com o orientador, né, e por isso ele tem sim, né, que ter, além da vontade, o desejo, né, de escrever não basta, precisa ter um preparo, né, na escrita, no manuseio da escrita, ainda que, no mínimo, ele se dedique a um estudo melhor da língua portuguesa para enfrentar esse desafio e, claro, conseguir realizar esse projeto. Obviamente, nem precisamos dizer, né, além do aprendizado que ele vai ter, né, com a pesquisa científica, né, e trazendo aí propostas e raciocínio lógico, no meio acadêmico é um benefício, no seu currículo e também nas propostas ou mesmo nas oportunidades profissionais. Então, ele vai ser certamente muito bem visto amanhã, também do ponto de vista prático, num escritório de advocacia ou em determinada área, com essa bagagem, né, de iniciação científica. Então, é esse o meu convite, é esse o meu recado breve a respeito do meu projeto. E, mais uma vez, reitero aí os meus cumprimentos a todos os colegas e muito obrigado. Agradeço a fala do professor Sérgio Iglesias e ressalto a importância de aproximar, como o professor acabou de falar, a teoria da realidade. Então, é mais um ponto da iniciação científica. O que o mundo passa hoje e o que nós podemos fazer para aprimorá-lo. Vamos lá, antes até de passar a palavra à professora Thaís Novaes Cavalcante, eu gostaria só de transmitir um aviso. Os alunos que tiverem interesse em fazer perguntas, basta acessar o Instagram da faculdade, no Story, vocês vão encontrar um QR Code, basta apontar, então, o seu telefone para o QR Code e vocês terão acesso a um formulário para fazer perguntas, como funcionou também na Semana Jurídica. Então, esse é o nosso aviso, e agora eu passo a palavra à professora Thaís Novaes Cavalcante. Olá, boa noite a todos e a todas. Cumprimento o professor Roberto Arcanjo pela coordenação da iniciação científica e cumprimento a todos os queridos professores aqui da casa. É muito bom vê-los, saudades de conversar mais de pertinho, digamos assim, mais pessoalmente. Mas cumprimento aos alunos também que estão nos ouvindo e parabenizo a todos, né, tanto pela disposição em querer pesquisar, em querer estudar, né, isso já é um primeiro passo, né, sem perder de vista toda a dedicação que há implicado nisso, né. Mas digo que é um prazer imenso ouvir os colegas, ouvir as pesquisas dos colegas, né? Porque muitas vezes nós convivemos e não sabemos exatamente o que um fez no doutorado, no mestrado, publicou. Então é muito legal também ouvi-los, e parabéns pelas pesquisas.
Estou pensando em fazer iniciação científica com vocês, depois eu vou preencher o formulário lá. Mas para dizer que o meu projeto de pesquisa, ele está sendo proposto junto com o professor Luiz Guilherme Arcaro Conce, até por uma, enfim, uma disponibilidade mesmo de tempo, os dois juntos talvez consigam viabilizar melhor os alunos, mas também pela afinidade de tema, né? Então, nós conseguimos unir o tema de pesquisa dos dois professores, temas que nós estamos ligados em linhas de pesquisas mais amplas, de pesquisas que já fazemos, né? Então, o professor Luiz Guilherme, que trabalha e estuda diretamente a democracia, e eu, que estudo diretamente o desenvolvimento humano, as teorias do desenvolvimento humano. Então, nós criamos um projeto chamado Democracia, Direitos e Desenvolvimento Humano. A ideia principal para aqueles que querem, além da curiosidade em trabalhar a democracia, que já chama atenção, né, até nos tempos atuais, mas é um debate muito presente, principalmente agora, né, nos últimos anos, nessa última década, das teorias do desenvolvimento humano, incluindo, por exemplo, Amartya Sen, Martha Nussbaum, alguns filósofos modernos, bem contemporâneos, na verdade, que trabalham a ideia de que o debate público, para que exista um debate público, para que exista a democracia, é necessária a paridade de direitos, a igualdade, enfim, que o debate público fortaleça a democracia através da concessão de direitos. Então, a ideia é justamente a gente trabalhar as teorias das capacidades, considerando as capacidades das pessoas dentro do aspecto da participação e da democracia. Então, dentro disso, existem uma série de problemáticas, né, atuais, como Black Lives Matter, por exemplo, não há democracia com racismo, né, que é dentro dessa lógica, ou ainda ideias importantes, né, que a gente pode destacar como populismos, né, como funcionam os populismos sob a lógica de ocultar as vulnerabilidades e capacidades das pessoas. Enfim, então a gente quer trabalhar a democracia num aspecto mais acadêmico, profundo, desses autores que têm pensado a democracia, mesmo Levitsky, como a democracia morre, que trabalha alguns aspectos também ligados a isso. Enfim, importante destacar para vocês que esse é um assunto muito atual e aqui a gente pretende dar um enfoque ligado à parte acadêmica desses autores que nós estudamos particularmente, mesmo Nancy Fraser e outros autores que têm trabalhado a democracia nesse aspecto relacionado a desenvolvimento humano e a direitos, né, a direitos fundamentais, direitos humanos, né, não fundamentais, mas humanos, num aspecto mais amplo, internacional, universal. E, enfim, só para, deixa eu ver o que mais aqui, para dizer que esse também é um projeto que dá continuidade a um projeto anterior que nós tivemos aqui na São Bernardo, que nós realizamos nos últimos anos, teve já gente que pesquisou com a gente, já tivemos seus frutos, e a gente agora direcionou um pouquinho mais um projeto que já existia, mais voltado para as discussões democráticas, né? E então, para entender que é um projeto que tem já uma linha, já tem uma perspectiva do passado e uma perspectiva para o futuro. Então, a gente está à disposição, é um tema que nós pesquisamos, e o convite é para vocês pesquisarem conosco, né? Não que nós vamos escrever por vocês, como disse a professora Débora, reitero, mas a ideia é de contribuir para uma pesquisa única, né, juntamente conosco, com os professores. Então, é isso, nosso trabalho. Obrigada. Agradeço a professora Thais, destacou a importância da democracia, até para proteger as nossas liberdades, isso tem tudo a ver com a minha área também de pesquisa, e agora eu vou falar um pouco do meu projeto, muito rápido, de forma objetiva. Nos últimos anos, na minha experiência profissional, me deparei com inúmeros problemas na área empresarial. As empresas são reiteradamente vítimas de infrações penais e outras são voltadas à prática de infrações penais e que formam uma verdadeira organização criminosa, né? Tem um grupo lá bem estruturado, com divisão de papéis, ao mesmo tempo com o objetivo principal de obter lucro
e alguns agentes ficam ocultos, não aparecem nas investigações criminais, uma vez que a estrutura foi formada para blindá-los. Então, geralmente vocês ouvem na mídia que laranjas foram descobertos, ou pessoas que executavam as infrações, mas que não tinham poder de comando, mas jamais você encontra quem realmente lidera, comanda um verdadeiro crime, um verdadeiro grupo criminoso. Mas a mídia divulga que eventualmente alguém lidera um grupo organizado que comanda os presídios da capital. Essa pessoa não é a verdadeira líder desse grupo. Existem outros que não foram descobertos e que ocupam cargos importantes da sociedade. Alguns são políticos, outros são empresários bem-sucedidos, e nós não desconfiamos dessas pessoas, mas elas se valem da criminalidade organizada, comandam a criminalidade organizada, e jamais serão descobertas. E o mesmo ocorre no cenário empresarial. É muito raro, como aconteceu na Lava Jato, que empresários que sejam os presidentes de grandes companhias eventualmente respondam por infrações penais praticadas por seus subordinados. Então, a Lava Jato, ela é um marco para nós do direito em relação à responsabilização de pessoas que criavam barreiras imaginárias a fim de permanecerem impunes. Diante desse cenário, foi proposto no nosso projeto de pesquisa o estudo desse modelo ético-jurídico, a fim de propor um modelo melhor, um modelo que pudesse contribuir não só para evitar as infrações penais, mas também um modelo que pudesse ser eficiente na produção, se é que eu posso chamar assim, de provas, uma vez que quem começa a investigação, quem começa a colher os elementos indiciários, os elementos que podem instruir uma futura ação penal, é o próprio departamento jurídico, ou para alguns, a área de compliance, ou para outros, as auditorias internas, externas, independentes. Então, esse cenário empresarial me desafiou para que estudasse os problemas e encontrasse soluções jurídicas adequadas ao aprimoramento do sistema ético legal e também em relação à autorregulamentação das empresas. As empresas têm uma margem de liberdade para que possam propor modelos éticos, como um código de ética, como ferramentas de apuração de infrações penais, também como campanhas, treinamentos, entre outros instrumentos que possam conscientizar e mudar uma cultura, e é um outro problema que nós vamos enfrentar. O Brasil ainda vive a cultura da corrupção. Quando eu falo em cultura da corrupção, e que nós precisamos romper essa tolerância, é aquela que, eventualmente, concorda que é preciso dar uma caixinha para o guardador de carro na rua, que concorda que é preciso dar uma caixinha para que você consiga agilizar a emissão de uma documentação, mas que é obrigação do poder público emitir para você de forma célere. Entre outros atos que são tolerados por nós como se fossem normais. Então, considerando todo esse cenário, toda a realidade empresarial, o nosso objetivo, repito, é propor projetos ou modelos com base nos estudos desenvolvidos no Brasil e no mundo, especialmente na Espanha, na Itália e em Portugal. Eles são muito mais avançados do que nós. Há também um modelo norte-americano, mas fazendo um estudo comparativo até agora, aquele que mais se aproxima da nossa realidade é o europeu. Então, eu trago para vocês uma literatura diferenciada para que possam conhecer os modelos de compliance, correlacioná-los com as persecuções penais dos respectivos países, a fim de propor algo melhor. Colhemos alguns frutos na iniciação científica. Um dos projetos que chegou ao final, eles possibilitaram, acho que o professor Maístro entrou, já eu falo dele, mas que possibilitaram
o desenvolvimento de um programa de compliance para pequenos negócios, para microempresários, uma vez que eles não têm condição de pagar uma grande assessoria jurídica para que possam implementar os seus respectivos programas. E vocês podem contribuir demais. Eu tenho centenas de objetivos propostos para que vocês possam trabalhar. Vejam o meu projeto na nossa relação de orientadores. E chegando agora ao final, o professor Gilberto Maistro ingressou mesmo, só para confirmar, no nosso evento. Eu quero primeiro cumprimentá-lo, porque acabou de ser aprovado no doutorado. Temos aí um novo doutor, então meus parabéns. Parabéns, querido! Pela conquista, por toda a dedicação, pelo comprometimento com a faculdade, uma vez que logo depois do defesa ingressou no nosso evento. Eu aproveito para convidá-lo, caso queira, a falar de 2 a 3 minutos sobre o seu projeto de pesquisa, o seu projeto de vida, professor. Vamos lá, então, antes de mais nada, quero saudar meus queridos amigos, Sérgio, Thaís, Pablo, Denise, Aninha, Renata, professor Erotilde, professor Ézio, Roberto. Muito obrigado pela gentileza de todos, muito obrigado mesmo. E, bem, vamos falar rapidinho sobre o projeto. Na verdade, a nossa ideia é desenvolver estudos sobre os impactos desta revolução, né, tecnológica e da própria chamada quarta revolução industrial, alguns já chamam de quinta revolução industrial, nas relações de trabalho. É um tema aberto, porque permite uma série de sub-ramos, né, de sub-ramificações para fim do desenvolvimento desse projeto de pesquisa. Então, desde novos formatos de trabalho, perspectivas para um futuro marcado provavelmente pela superação do paradigma do emprego, por exemplo, né, frente às tecnologias que batem à nossa porta, até como conformar as realidades desta nova situação econômica e jurídica que nós temos, típica da chamada gig economy, né, essas economias de plataforma, Roberto, Uber e outras coisas mais, como conformar esses modelos que já existem ao direito do trabalho. Porque existe uma discussão muito candente, muito forte nesse sentido. Eu tenho como aplicar a legislação trabalhista a esse tipo de modelo, que certamente foge por completo do que se pensou à época da edição da norma na década de 40, né? E depois não foi abarcada pelas atualizações, pelas formas que o legislador encontrou de atualizar o direito positivo brasileiro. Então, a nossa ideia é pesquisar esse universo de um modo amplo, com todas as subdivisões que esse tema possa oferecer, para, ao fim e ao cabo, levar, como resultado disso, a público, através das publicações da faculdade, publicações externas, a partir do programa de iniciação da faculdade, sem dúvida alguma, algumas soluções, algumas propostas criadas dentro do nosso ambiente acadêmico. E um programa interessante, um projeto interessante, porque ele conversa com todas as áreas. Então, por certo, eu irei incomodar a professora Thaís, pedindo para que os meus orientandos troquem ideias com ela sobre alguns temas, alguns diálogos que o direito constitucional, de modo direto, mantém com a temática, porque o direito constitucional conversa com tudo, né? Então, é o sol que nos anima. Então, incomodaria o professor Roberto também, falaria para o pessoal, procura o Robertão lá para ver para discutir um pouquinho das interfaces com o direito penal, Sérgio, Ézio, todo mundo, porque eu acho que, no final das contas, a gente acaba montando um grande time, cada um ali, num projeto de pesquisa, mas no final o que nós queremos é que os nossos alunos produzam, não é? E todos nós estaremos juntos, estou também à disposição de todos vocês. A ideia é fazer que a faculdade se torne um celeiro de pesquisa. Certo, meu capitão? Um detalhe importante, hein? Último detalhe, pode ser? 2-1. Não tenho mais nada a declarar. Muito bom. É a família tricolor, não é, maestro? Rapaz, nem fala. Pessoal, eu agradeço a participação de todos, agradeço as colocações do professor Gilberto Maistro. Realmente, nós estamos agrupados aqui com pesquisas multidisciplinares, elas se relacionam, se complementam, por isso que nós chamamos de grupos de pesquisa, e nós estamos também mudando uma cultura, desenvolvendo na nossa faculdade de Direito
a cultura da pesquisa e de forma unida, compartilhada e com a participação de vocês, estudantes. Agora, eu vou abrir, caso algum professor queira falar mais alguma coisa, eu estou à disposição, os alunos também, mas se não quiserem acrescentar, eu vou abrir para as perguntas, e os alunos enviaram algumas. Recebi 2, ao menos, até agora. Querem falar alguma coisa, professores? Não? Posso seguir com as perguntas? Tem uma bem interessante aqui. Quem fez foi a Giovana Baradelli. Ela é estudante do 2º ano, da turma D, período noturno. E ela diz o seguinte: deseja que todos sejam bem e que ao assistir o vídeo da professora Renata, é aquele tutorial que nós divulgamos, e aqui eu reitero que a faculdade disponibilizou o material para que vocês possam eventualmente desenvolver o projeto. Então, é um tutorial que vai guiá-los do começo ao fim. Eu quero cumprimentar a professora Renata por ter nos ajudado a gravar esse material. E esse material foi também disponibilizado num canal do YouTube criado para vocês. Então, se puderem, acessem. Outras informações estarão lá também sobre a pesquisa científica e sobre o desenvolvimento do projeto de iniciação científica. Então, ela prossegue e diz o seguinte, que o que chamou a atenção foi em relação ao método de pesquisa empírico, que ele é pouco utilizado no ramo do direito. E, se possível, eu gostaria que um de nós comentasse mais sobre a metodologia do trabalho científico e principalmente sobre as possibilidades de utilização do método empírico. Além disso, caso sejam utilizadas entrevistas no projeto, devemos considerar que resultará em implicações éticas. Muito obrigado pelo encontro. Nós que agradecemos a pergunta. Você quer responder, Renata? Oi, Roberto. Obrigada, eu reitero aqui a honra de ter participado, de alguma forma, contribuído com os alunos, com a gravação desses tutoriais. Foi algo bem simples, bem resumido, então a pergunta da aluna, ela vai nessa direção, porque pelo espaço de tempo, realmente, a gente não pôde explorar todos os métodos de pesquisa. Ali a gente faz só uma exemplificação de que toda teoria, ela precisa ser construída a partir de um caminho. Esse caminho, esse processo para buscar a resposta ou aquilo que você, de forma objetiva, vai pesquisar, delineou como seu objeto de pesquisa, a sua problemática, ele precisa seguir um caminho. E aí eu fiz essa citação, que no direito, normalmente, a gente não utiliza muito as pesquisas, o método empírico, né? Normalmente a gente tem pesquisas bibliográficas, teóricas, jurisprudenciais, mas a gente faz pouco uso de dados, coleta de dados, entrevistas, então ela falou muito bem, mas ele existe, é um campo vastíssimo de pesquisa, claro que necessita que você busque ferramentas para que faça essa medição, essa parametrização dos dados que foram colhidos na realidade. Então a pesquisa empírica, ela parte de fatos, né, então você parte da realidade para tentar responder uma pergunta que foi feita. Então, há caminhos para se fazer isso, não é algo que se faz aleatoriamente, não tem aqui espaço, né, para tratar delimitadamente sobre a pesquisa empírica, se algum professor quiser também complementar, mas é muito bem-vindo que se faça, o direito carece disso, né, da gente fazer esse cotejo com dados. Então, depois também me procurem, eu posso dar algumas referências de bibliografia específica sobre método empírico, mas, por hora, eu acho que é isso. Se alguém quiser complementar, fica à vontade. Obrigada, Roberto. Alguém quer complementar? Eu. Thaís. Quero te depois, por favor. Rapidamente, só para... É um debate, eu não presido nada, tá? É um bate-papo. Tá bom. Peguem a palavra. Então, vamos lá. Só no momento atual, a gente está um pouco prejudicado com relação a esse método, né? Por conta da pandemia, né? Eu tenho visto alguns alunos que pesquisam comigo a dificuldade de fazer entrevistas, então
acho que a gente tem que adaptar um pouquinho, tendo isso em vista, todos nós, né, a forma de realizar. Claro que, por exemplo, eu tenho um aluno que está fazendo uma pesquisa através de Google Forms, né, então, em vez de pensar na entrevista como algo, por exemplo, vou ao cartório pesquisar quantos matrimônios, sei lá, né, na verdade, ele faz um Google Forms e tem que realizar a pesquisa de forma virtual, porque hoje em dia as entrevistas ficam um pouco prejudicadas, né? Então, mas que é possível ainda realizar, né? A gente só tem que delimitar um pouquinho mais a forma de realizar essas entrevistas ou a extensão da pesquisa, porque a mobilidade, os lugares estão fechados, né? Mas não é algo impossível mesmo nesses tempos de pandemia. Tenho várias formas que se podem criar, né, usando da tecnologia para realizar esse tipo de pesquisa, né, então, só para dizer que não é um problema a pandemia, apesar de ter que mudar um pouco a forma de fazer as entrevistas, etc. Tá sem áudio. Desculpa, ela perguntava também das implicações éticas. Se puderem responder, se puder falar. Eu tive uma aluna que ela fez entrevistas na época que era possível fazer, e tem que ter todo um cuidado no tratamento dos dados, e se a pesquisa agora, se ela for feita pela internet ou usando a tecnologia, agora a gente tem que dar uma olhadinha na lei geral de proteção a dados pessoais. Então, essa preocupação da aluna é uma preocupação bastante séria, e sim, a gente tem esse cuidado de tratar destes dados, sejam esses dados físicos, né, pessoalmente, fazendo entrevistas pessoais, sejam esses dados agora pela internet. Mas tudo isso a gente orienta. Tudo isso é interessante ter mesmo esse espaço, porque é um espaço que a gente mostra para o aluno como fazer para não ter uma implicação ética futura, né? E a gente aprendendo a fazer fica mais fácil também depois, quando a gente faz a própria pesquisa, outras pesquisas que não estejam mais ligadas à universidade, que para fazer um livro ou um artigo, já fica mais fácil também. Mas só para dizer que não só é possível fazer a pesquisa empírica, como na prática os alunos fazem, para poder embasar o trabalho que vai ser publicado. Alguém mais quer falar? Eu. Essa dúvida da aluna aí diz respeito a uma demanda das leis, das normas, na verdade, que regem as pesquisas universitárias, que dizem respeito à CEP, que a gente precisa estabelecer na nossa faculdade, que é a Comissão de Ética e Pesquisa. Então, isso daí, para os alunos que não têm muita noção do que se trata, a gente não pode enviar formulário com dados pessoais para ninguém sem antes uma validação institucional, ou seja, sem antes uma validação por parte de uma comissão estabelecida dentro do âmbito da nossa faculdade para avaliar se aquelas pesquisas, elas são pertinentes, não são pertinentes ao objeto da pesquisa, se elas ferem ou não ferem direito de personalidade, se o tratamento dos dados assegura a privacidade, não assegura a privacidade daquela pessoa, enfim, são muitas variáveis que precisam ser levadas em consideração quando se participa de uma comissão de ética e pesquisa. Já tive oportunidade de integrar algumas comissões nesse sentido, e isso é algo que é um próximo passo para a gente poder realmente ter pesquisa empírica com dados pessoais, com dados sensíveis e pessoais. Então, a gente pode fazer pesquisa empírica, mas sem o estabelecimento da Comissão de Ética e Pesquisa, ainda não. Era isso. Professora Débora, eu concordo, e nós encontramos uma dificuldade operacional em relação à possibilidade ou não de uma autarquia ter uma comissão de ética e pesquisa. Eu particularmente entendo que deve ter,
Mas... Como não poderia? Qual que é o impedimento? Então, houve uma reação no âmbito da diretoria, não vou citar nomes, que eu acho que é antiético, né, falar disso agora, mas houve uma certa ponderação por parte de um professor, e o professor Rodrigo segurou, ele quer abrir um debate maior com os envolvidos, especialmente com vocês que estão envolvidos na pesquisa acadêmica. Acho que é importante, e a senhora levantou uma questão muito relevante para nós. Nós precisamos dessa comissão. Eu entendo, respeito, mas isso não é porque o professor quer ou outro professor quer. Isso daí é uma imposição das normas do Ministério da Educação. Sem comissão de ética e pesquisa, não há pesquisa. Ou seja, se nós estamos dispostos a atingir um patamar, subir mais um degrau, para que haja excelência de pesquisa na São Bernardo, com fomento de todas as possibilidades de projeção nacional, de projeção regional, de projeção estadual, de projeção nacional, ou realmente nós vamos nos sensibilizar às necessidades e às metodologias existentes, científicas no país, para nós fazermos o que deve ser feito, ou então nós não vamos ter parametrização correta, porque isso é fundamental, inclusive para validar a qualidade da nossa pesquisa. Exatamente. Sem parametrização não há como. Eu vou reiterar a nossa proposta, que foi feita há 2 anos, uma vez que até agora não houve alguma implicação ética, mas pode haver. Então, há um risco, é necessário. Eu vou reforçar isso com o professor Rodrigo, e acredito que ele não apresentará resistência, não foi da parte dele, para que fique claro. Professor Sérgio Iglesias. Isso. Professor Roberto, só complementando até o que foi mencionado pela professora Débora, pela professora Erotilde, é importante essa comissão, na medida em que, ao analisarmos esses dados, precisaríamos selecionar quais dados são sensíveis ou não, e quais podem ser anonimizados. Então, a partir do momento em que certos dados, por exemplo, para um levantamento de cota social, possa ser divulgado, sim, desde que sejam anonimizados, que é o que permite a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é importante que esse filtro passe justamente por uma comissão. A meu ver, é importante. É só isso que eu precisava colocar. Perfeito. Alguém mais quer acrescentar? Vamos para a segunda pergunta, então. É de um estudante do 3º ano da faculdade, período noturno, é o Lucas Ribeiro Mariano. Estou divulgando o dado porque ele autorizou, tá? Ele diz o seguinte: olá, professores, sou formado em biofísica e por esse motivo me despertou interesse a linha de pesquisa envolvendo a bioética. No entanto, atualmente trabalho com direito bancário e recuperação de crédito. Estou em dúvida se aprofundo meus estudos na área bancária, como forma de aprimorar meu conhecimento na área em que atuo, ou se sigo com a bioética pela afinidade com a ciência. Como é o campo e mercado de trabalho para quem atua com bioética. Eu já antecipo que as faculdades de Direito se preocupam muito com a bioética, mas as pesquisas ainda são desenvolvidas de forma muito rasa na área jurídica. Se você olhar as faculdades de ciências médicas, como a de medicina, odontologia, eles são muito preocupados com a questão bioética. Nós problematizamos os aspectos bioéticos lá na filosofia, geralmente, ou nos cursos de mestrado e doutorado. Então, quem poderia falar? O Pablo, acho que pode falar um pouco dos aspectos da bioética, o quanto isso é importante, e eu investiria nessa área, até mesmo pela escassez de material e de produções especificamente jurídicas. Bom, rapidamente, eu acho que, embora seja uma escolha, no fundo, bastante pessoal, porque tem a ver com um projeto que o
caso o Lucas quer seguir um projeto de vida de alguma forma, mas do ponto de vista acadêmico, pelo menos do que eu conheço, né, eu teria melhores condições para pensar algo a respeito da bioética do que a respeito do tema aqui de direito bancário e recuperação de crédito. E com relação à bioética, eu acho que há vários temas de grande destaque, inclusive agora, em pandemia, né, provavelmente vão surgir várias questões que não estavam colocadas antes. Mas eu gostaria de colocar um dado importante, que na medida em que, no caso, o Lucas, ele tem uma formação em biofísica, eu considero isso bastante relevante, considero isso como algo muito... inclusive porque isso permite uma interdisciplinaridade bastante qualificada. Eu digo isso porque eu já tive em bancas de TCC de alunos que tinham uma formação em outra área, e quando isso se coloca no trabalho de direito, é algo que faz uma grande diferença. Né, uma coisa somos nós, leigos, procurando nos apropriar de alguma área que é estranha a nós. Podemos nos esforçar, né, mas quando alguém que já é da área consegue fazer essa conexão, realmente o resultado é muito interessante. Então, eu acho que seria um ganho para a faculdade, do ponto de vista geral, né, de ter uma produção, uma pesquisa nesse sentido que pudesse beber dessa sua fonte, que é algo que só você vai poder trazer. Então, acho que a escolha é sua, né, não quero te impor nada, mas eu vejo com muito interesse, vejo como muito relevante essa possibilidade de você associar a formação nas duas áreas. Excelente. Alguém queria falar mais alguma coisa? Bom, pessoal, eram só 2 perguntas dos alunos. Nós tivemos uma audiência com aproximadamente 400 estudantes. Eu quero agradecer demais a participação de vocês. Estão envolvidos e comprometidos com essa ruptura, com essa mudança institucional. A nossa faculdade é muito forte e reconhecida pelo ensino, e eu faço votos que ela seja também muito forte e reconhecida pela pesquisa. E essa mudança depende exclusivamente dos estudantes e dos professores. Então, se formarmos grandes equipes dedicadas, vocacionadas à construção de teorias melhores voltadas à realidade, nós teremos uma faculdade muito forte, referência nacional e internacional em relação à produção do conhecimento científico ou jurídico. É isso. Então, nós vamos encerrar nosso debate. Ele era realmente rápido, durou cerca de 1h25. Fiquei muito feliz de revê-los. É um momento difícil para todos, né? Viver em isolamento não é fácil. E eu sinto muita falta da faculdade, dos alunos e de vocês, meus amigos, professores. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, até.